Ei, não sei quanto a você, mas eu acho as crianças incríveis. Quer dizer, preste atenção em como elas pensam. A imaginação vívida delas e a criatividade multiplicada pela sua aparentemente interminável fonte de energia são coisas que raramente permanecem na idade adulta. Então, as crianças realmente enxergam o mundo de forma diferente dos adultos? A ciência diz que sim. E aqui vão alguns exemplos. 1. A imaginação delas se mistura com a realidade. Você se lembra de si mesmo quando era criança? Se sim, provavelmente também se lembra de acreditar em Papai Noel, Fada dos Dentes e outros seres fantásticos. Numerosos experimentos mostraram que crianças acreditam facilmente em coisas sobrenaturais, mas elas não são tão ingênuas quanto você pensa. Elas não acreditam em coisas completamente inventadas e fazem uma distinção entre ficção e realidade. Por exemplo, aos 3 anos, elas já sabem distinguir quando alguém faz algo de quando finge fazer, bem como distinguir entre uma coisa imaginária de uma real. Além disso, elas diferenciam brinquedos de outros objetos. Mas ainda assim, a professora Jacqueline D. Woolley, da Universidade do Texas, provou que crianças de até 11 anos de idade podem acreditar até mesmo nas criaturas e fenômenos mais improváveis. Elas só precisam da motivação certa. Mostre um truque de mágica a uma criança e ela aceitará imediatamente que você é um mago. Acho que é hora de tirar o pó da minha varinha mágica. 2. Não sabem o significado de abstrato. Os cientistas distinguem 2 estágios de desenvolvimento, um antes de você completar 11 anos e o outro após. A diferença entre eles é que crianças com menos de 11 anos ainda não conseguem pensar de maneira abstrata, enquanto aquelas com mais de 11 anos já conseguem. Vou dar um exemplo, aqui vai uma pergunta. Tem 3 irmãos, Mike, Sarah e Tom. Se o Mike é mais alto do que a Sarah e a Sarah é mais alta que o Tom, quem é o mais alto deles? Se você puder responder isso imediatamente, você tem mais de 11 anos. Parabéns! Eu acho. Por outro lado, se o primeiro precisa desenhar uma imagem dos 3, então você ainda está no primeiro estágio de desenvolvimento, que é o estágio concreto. Acontece que os adultos podem fazer todo tipo de coisas dentro de suas cabeças com algo que ainda não tenham experimentado. As crianças, no entanto, devem primeiro ver ou tocar o objeto antes de fazer algo com ele. À medida que ganham conhecimento sobre o mundo, elas começam a aplicar regras a ele, até que finalmente não precisam de exemplos concretos diante de seus olhos. 3. Em um primeiro momento, elas não conseguem reconhecer os seus pais. Além de ver o mundo de forma diferente em sua mente, as crianças literalmente têm uma visão alterada. Bom, na verdade, não se trata de crianças, mas de bebês recém-nascidos. Quando eles abrem os olhos pela primeira vez, tudo ao seu redor está fora de foco e borrado. E eles não conseguem distinguir os rostos à sua frente. Então, não. Novos papais, seus bebês não reconhecem você, e nem o seu obstetra. Esse estado de indefinição continua até que o bebê tenha 6 meses de idade. Com a idade de 9 meses, sua visão se torna mais clara. Mas ainda assim, só é possível saber se o rosto que vê é familiar ou não. Vantagens como cor e resolução Full HD chegam apenas com 1 ano de idade. 4. Elas aprendem novas línguas muito rapidamente. Se você já tentou aprender um novo idioma, deve ter notado que com a idade fica cada vez mais difícil. De fato, existe toda uma teoria sobre isso, explicada pelo linguista Noam Chomsky. Ele diz que há um determinado dispositivo no cérebro das crianças que lhes permite aprender novas línguas muito mais rapidamente do que os adultos. Ele chama de Dispositivo de Aquisição de Linguagem, ou LAD, a abreviação do inglês. Agora, não me entenda mal, não é algo que se possa ver com uma ressonância magnética cerebral. É uma coisa puramente hipotética, usada para explicar exatamente como as crianças são muito melhores em compreender novas informações sobre o idioma. Chomsky sugeriu que o LAD existe como parte da evolução humana. Como somos criaturas sociais, precisamos nos comunicar, e por isso precisamos aprender uma linguagem o mais rápido possível. É quando esse dispositivo é útil. No início da vida, adquirimos novas informações rapidamente e até mesmo aplicamos regras gramaticais de maneira correta. Não é maluco como as crianças pequenas aprendem a falar apenas ouvindo as pessoas ao seu redor, sem professores? Sim, tente esse truque quando tiver 30 anos ou 60.
5. O que elas sabem é mais importante do que o que elas enxergam. As crianças não entendem a perspectiva. Em um experimento realizado pela Universidade de Durham, crianças de diferentes idades receberam uma tarefa para desenhar uma imagem de uma xícara colocada na frente delas. A xícara tinha duas características, uma alça e uma flor desenhada na lateral. Ao desenhar, as crianças podiam ver a flor, mas não a alça. No entanto, elas sabiam que a alça estava lá. Como resultado, as crianças com mais de 8 anos de idade desenharam a taça como foi colocada à sua frente, sem alça e com a flor na lateral. No entanto, todas as crianças de 7 anos ou menos desenharam uma xícara com alça, mas sem flor. O experimento mostrou que crianças entre 7 e 8 anos de idade não têm a compreensão da perspectiva ou do ponto de vista. Mesmo quando você pede para elas desenharem o que está à frente delas, elas desenham o que sabem e não o que enxergam. Então, se elas souberem que tem uma alça, esta alça também estará no desenho delas, mesmo que elas não a enxerguem. Isso me faz pensar, e se elas estão certas, e nós que não entendemos o real significado das coisas? 6. Elas acreditam que todo mundo sabe o que elas sabem. Até uma certa idade, as crianças não percebem que nem todos pensam da mesma maneira que elas, ou sabem as mesmas coisas que elas sabem. Isto foi provado em outro experimento. Muitos experimentos com crianças, não? Conduzido pelo MRC London Institute of Medical Sciences. Esse experimento se tornou conhecido como o teste de Sally Ann. Resumindo, as crianças foram apresentadas a duas bonecas, Sally e Ann. Sally tinha uma cesta e Ann tinha uma caixa. Primeiro, as crianças veem Sally colocar uma bolinha de gude na cesta e sair da sala. Então Anne, silenciosamente, rouba a bolinha de gude e a esconde em sua caixa. Quando Sally retorna ao quarto, as crianças são perguntadas onde ela vai procurar a bolinha de gude primeiro. Todas as crianças com menos de 3 anos apontaram imediatamente para a caixa de Anne, enquanto aquelas com 4 anos ou mais apontaram para a cesta. Isso mostrou que as crianças pequenas não perceberam que a Sally não sabia que a Anne havia pego a bolinha de gude. Elas pensaram que, se elas sabiam disso, então a Sally também sabia. Agora, isso explica porque minha filha olha pra mim como se eu fosse idiota quando ela esconde algo. 7. Se elas não enxergam algo, então esta coisa não existe. Você conhece o jogo de esconde e achou, certo? Já se perguntou como funciona? Veja só, crianças de 1 ano não conseguem perceber que algo que elas não enxergam ainda existe. De fato, quando elas não enxergam um objeto, é o mesmo que se este objeto não existisse. É exatamente por isso que os bebês riem quando você brinca com eles de esconde e achou. Você cobre o rosto com as mãos e a criança pensa que você não está mais ali. Então você diz, "Bu!" e você reapareceu. Uau, que truque! Pena que você não pode continuar fazendo isso na idade adulta. Você sabe, quando você não fez sua lição de casa na escola e a professora faz uma pergunta e você apenas desaparece. 8. Elas não sabem que as coisas podem ser desfeitas. Se algo foi feito, não pode ser desfeito. É assim que as crianças pequenas pensam, e funciona assim para praticamente tudo. Se você mostrar para uma criança de 3 anos que um cadarço pode ser amarrado, ela acha que está amarrado para sempre e pode começar a chorar quando não conseguir tirar o sapato. Talvez a parte mais interessante disso seja o fato de que as crianças também não conseguem combinar duas dimensões diferentes de um objeto de uma só vez. Por exemplo, se houver 2 copos de volume igual na frente de uma criança, um alto, mais fino, e outro pequeno, mais largo, ela verá o copo pequeno como sendo maior. Então, quando você derramar água de um copo alto no menor para a criança, a quantidade de água também ficará maior. Oh, magia! 9. A compreensão de moral delas é diferente da sua. A moral é, na verdade, bastante subjetiva e varia dependendo da cultura. É por isso que o julgamento moral não é algo que as crianças têm capacidade inata de entender. Elas aprendem a moral através da experiência e, embora ainda sejam muito pequenas, não sabem que isso existe. Pesquisadores da Universidade Simon Fraser, no Canadá, conduziram experimentos, novamente, que mostraram que crianças com menos de 3 anos seguem um código moral, principalmente para evitar punições, enquanto crianças mais velhas já entendem que boas ações podem ser recompensadas. Tudo isso acaba levando a uma visão adulta do que é bom e do que é ruim.
Eu vou dar um exemplo. Quando perguntado o que é pior, quebrar um copo de propósito ou quebrar vários copos por acidente, crianças pequenas diriam que quebrar mais copos causa mais problemas e por isso é pior. Elas ainda não entendem o conceito de fazer algo por acidente, porque simplesmente não têm experiência suficiente. Elas sabem que, se quebrarem um copo em casa, serão castigadas pelos pais. Ponto final. Ok, isso me deixa um pouco triste agora. Bom, agora é sua vez. Você consegue pensar em outras maneiras nas quais as crianças são diferentes dos adultos? Bom, elas são menores. Nos conte nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas ei, não vá brincar de esconde e achou ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Tudo bem, só dessa vez. Fique no lado incrível da vida!